Eu quero todo mundo pulando nas cadeiras na hora do POC, meu irmão. Porque a gente é o quê? É pressão! Então uma pipoca quando entra na panela, outra pipoca começa a responder. Aí então começa o falatório, que ninguém consegue entender. É o tal de POC, 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 é o tal de POC. POC. A cobra não tem pé! A cobra não tem mão! Como que ela sobe no casinho de limão? Ela sobe, ela desce, ela tem um corpo mole. Ela sobe, ela desce, ela tem um corpo mole. Todo mundo girando, vai! Vai limãozinho, vai limãozinho, vai limãozinho, vai limãozinho. Vai limãozinho, vai! 3, 2, 1 e pico. Tudo tchá!